Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2015, aniversário da cidade de Santos, que fica a cerca de 77 quilômetros aqui da capital, no litoral sul. E hoje eu recebo o analista comportamental, professor doutor Jacob Goldberg, e estes são os destaques da semana. São Paulo chega aos 461 anos com registro de mais de 86 mil casos de AIDS. Islamofobia no Brasil. Muçulmanas são agredidas com cuspidas e pedradas. E policial militar que matou o surfista está preso. Professor Jacob Goldberg, muito obrigada pela sua presença. Vamos à primeira notícia de hoje. A cidade mais populosa do Brasil, com mais de 11 milhões de habitantes, está em festa. Ou esteve ontem, completando 461 anos. Conhecida como a capital onde tudo acontece primeiro, com a AIDS não poderia ter sido diferente. Em São Paulo, foi registrado o primeiro caso da doença do Brasil em 1980. Foi aqui também que surgiu o primeiro programa governamental para combater a doença em 1983 e a primeira ONG do país, o GAPA, em 1984. Eu queria voltar um pouquinho essa história. A gente teve a descoberta da doença, a gente teve a questão dos grupos de risco, foi divulgado, as pessoas não tinham muito conhecimento, achavam que tomar no mesmo copo, que um beijo poderia passar a doença. Depois a gente teve a fase da conscientização dos programas, distribuição de preservativos, uma conscientização. De repente, a gente vê um movimento inverso, professor Jacob, ou seja, um relaxamento na questão do uso da camisinha, um aumento do número de AIDS em pessoas mais velhas, e também o retorno do preconceito com relação à AIDS. O que aconteceu ao longo desse caminho? Alguns anos atrás, eu fui convidado pelo Instituto Emílio Ribas, que é um centro de excelência, talvez o mais de vanguarda no Brasil em relação à AIDS, sim, pelo professor, pelo grupo, na verdade, da AIDS, do Emílio Ribas, para fazer uma palestra sobre um ensaio que eu havia escrito, que foi vertido para o inglês sob o título Don't Let Me Die, Não Me Deixe Morrer. E, aliás, o internauta pode acessar esse texto. Esse texto foi distribuído depois na Marcha do Orgulho Gay, em São Francisco, por um grupo de lésbicas, um grupo brasileiro de lésbicas, cujo título era SOS Women. Então, a relação com a AIDS, sob o enfoque psicológico, na realidade, eu acredito que eu tenha sido um dos pioneiros no Brasil na demitificação, na desmistificação do preconceito em relação à AIDS. E o que o senhor falava naquela época? Na realidade, Ana, eu aproveitei um caso muito dramático, que, se você permitir, eu vou contar, claro, porque é um caso emocionante. Um dia eu fui procurado por um rapaz, um paciente. Quando ele veio para o consultório, quando ele adentrou no consultório, ele era a própria face da AIDS. A magreza, a aparência cadavérica, o abatimento, era um rapaz de 20 e poucos anos de idade. E ele veio acompanhado por um outro moço, por sinal, um moço muito bonito, extraordinariamente bonito, de impacto de beleza, sabe? Ele entrou na sala, coisa e tal, e começou a me contar a história da vida dele. Ele, desde criança, ele começou a ter uma prática homossexual, contraiu a AIDS. O rapaz que estava acompanhando ele era o namorado dele, também tinha AIDS, mas não tinha sintomas, sim, era assintomático. Sim. E ele era paciente terminal, ele sabia que em poucos meses ele iria morrer. E eles recebiam uma cesta base, havia um programa do governo, não sei se ainda existe, mas eles recebiam a cesta base. E o namorado dele cedia parte da cesta base para fortalecê-lo. Ele tinha surtos de demência, que às vezes acompanha o paciente, sim, terminal. Sim. E esse amigo dele, companheiro dele, amante dele,
abraçava, segurava, e ele agredia, e ele suportava, numa demonstração de solidariedade, de amizade, de amor. E, num determinado dia, ele chegou para mim e disse: doutor Jacó, essa é a última consulta que eu venho fazer com o senhor. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu não consigo mais entrar no ônibus, porque quando eu entro no ônibus, as pessoas se afastam, saem de perto de mim, além do que eu não tenho mais nem força física para vir aqui. Então, eu quero dizer para o senhor que eu tenho consciência que em poucos dias eu vou morrer, e é a última visita que eu venho fazer. Eu conversei com ele, e as últimas palavras dele foram: o senhor não poderia contar a minha história? Porque se o senhor contar a minha história, o senhor não me deixa morrer. Foi esse o título do trabalho que eu escrevi: Não Me Deixe Morrer. Foi vertido para o inglês. E é engraçado, porque como ele havia me pedido isto, eu me lembro que, se eu não me engano, foi a TV Jovem Pan que me convidou para falar sobre isso, depois que eu falei no Emílio Ribas, né? Publiquei num livro, aliás, foi publicado esse texto em 2 livros no Brasil, distribuído lá na Marcha do Orgulho Gay, né? E encaminhei para um amigo meu numa revista, e por sinal um jornalista que é homossexual. E ele leu e falou: Jacó, eu acho que eu não vou publicar, porque é de muito impacto, muito dramático. Eu achei uma covardia, porque na verdade o texto poderia ajudar a desmistificar, inclusive explicar um pouco o que é o amor homossexual, porque em geral as pessoas presumem e imaginam que o amor homossexual seja sempre um amor avacalhado, debochado, irresponsável, só de sacanagem, só de corpo, e não é tão simples assim. Tem tantas formas e modalidades como as do heterossexual. E houve essa desmistificação, né, professor Jacob? A gente vê um eu momento... diria para você que está havendo, né? Mas ainda existe. O próprio, por exemplo, expressão. Eu costumo dizer, e acho muito esquisito, o seguinte: só de eu falar no ar você vai perceber que o preconceito, ele se adensa na própria linguagem. Por exemplo, eu agora digo aqui, gay. Bom, ok, tudo bem, o telespectador acha natural. Mas se eu disser viado, chama atenção. Por quê? Não devia chamar. Gay é uma palavra inglesa. É o homossexual nos Estados Unidos. No Brasil é viado. Mas se você disser viado, é como judeu. Sim. Se você fala israelita, fica engraçado. Às vezes as pessoas chegam para mim: o senhor é israelita? Dá uma vontade tremenda de dizer: vá a merda. Não, não sou israelita, eu sou judeu. Porque é muito importante que o indivíduo tenha orgulho da sua inteireza, da sua integridade, e isto faz parte da desmistificação dos preconceitos. Agora, em relação à AIDS, é claro que é preciso que as pessoas fiquem alertas, tomem cuidado, usa preservativo sim, independente da sua religião. Hoje tem acesso, né? E tem acesso, não é? Antigamente era mais complicado, e a gente está em pleno carnaval, a gente vê muito campanhas pontuais, né? Está chegando o carnaval, enchem, né? Outdoors, a televisão, use camisinha, use camisinha. Como se a AIDS fosse contraída só durante aquele período. E durante o resto do ano as pessoas esquecem. E a questão do idoso também foi o advento, né, dos remédios, dos chamados azuizinhos, aí, Viagra, Cialis, que deu, né, na verdade, a reconquista da vida sexual ativa fez as pessoas esquecerem dos cuidados básicos aí. E o coquetel. Muita gente passou a achar o seguinte: como a AIDS tem remédio, tem né? remédio, então não tem importância. E não é verdade, porque como toda doença, causa sofrimento. Doença é sinônimo de dor, sofrimento, angústia, mas felizmente é claro que o tratamento hoje sustenta e mantém o paciente de AIDS. Vamos ver se a gente ganha, né, aí uma forma de, algum método de conscientização mais eficaz. Eu fiquei meio chocada com essa notícia, professor Jacob. Eu achei que essa situação estivesse um pouco distante da gente. Mas a islamofobia no Brasil é algo constante. Vamos lá. A recente chacina na sede do jornal Charlie Hebdo, em Paris, transformou
para muito pior a vida das brasileiras muçulmanas. Religiosas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso sofreram violências de diferentes níveis. Foram apedrejadas, cuspidas, ignoradas no transporte público e alvos de piadas maldosas nas ruas. Nos dias seguintes ao ataque, em uma onda de islamofobia que se opõe frontalmente à imagem brasileira de país multirreligioso e pacífico. E o que me chamou mais atenção ainda é que muitas são brasileiras mesmo, né? Aderiram ao Islã por uma opção. E todas colocaram de forma unânime que a falta de informação provoca esse tipo de conduta. Como conscientizar as pessoas disso? É um absurdo. Tem gente que na rede social diz assim, ó, você não se machucou, eu vou acabar o serviço, eu vou completar o serviço, ou seja, ameaçando essas mulheres de morte. Eu fiquei estarrecida com essa notícia. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de discutir a questão do preconceito, do racismo, que existe sim, em vários níveis, nos arquétipos e na tradição cultural brasileira. Essa noção de país multirreligioso e pacífico não é verdadeira. Existe, eu nasci no interior de Minas, em Juiz de Fora, e eu me lembro que existia muito preconceito contra os evangélicos. Era muito comum que eles fossem apelidados de Bíblia, no mau sentido. Ó, vem vindo aí um Bíblia, porque a gente sabe que os evangélicos andam com a Bíblia embaixo do braço. E são interessados no estudo da Bíblia e assim por diante. Agora, existe sim essa tendência de reagir, mas é muito curioso, porque a notícia diz que o preconceito foi contra mulheres, né? Sim. Agora, por que não faz a mesma perseguição contra um homem vestido ou que se manifesta como islamita? Por covardia. Em geral, o indivíduo que discrimina o outro, em geral, tem a máscara do covarde. Na minha vida pessoal, eu tive esta observância. Eu nunca vi um sujeito racista. Você nunca encontrou um sujeito que discriminasse um negão de 1,80 m de altura. É sempre uma criança negra. Que ele vai tomar, né? Exatamente. Então, é o mesmo que acontece em relação a essa onda contra as mulheres muçulmanas. E a gente tem um agravante hoje, né? Hoje você está por trás de uma tela. Muita gente provoca esse tipo de ação porque está protegido pela tela do computador. Ele fala o que ele quer, ele fala de quem ele quer, ele destrói vidas. Então, facilita muito mais esse tipo de conduta. E prolifera-se muito mais também. Muito mais rápido, né? Essa onda de preconceito, essa onda de islamofobia, de homofobia e etc. Agora, elas dizem o seguinte, que o que chama mais atenção nessas manifestações de preconceito, professor Jacob, é que muitas pessoas não distanciam a questão do terrorismo com a questão religiosa. Ou seja, todo islamita é um terrorista. E isso começou desde o 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Agora, dependendo do fato, acompanha-se uma ação. E a gente está vendo isso pela segunda vez no Brasil. E se não separar terrorismo de religião, por quê? Bom, eu acho que aí é uma questão complexa e muito interessante. Infelizmente, todas as religiões, todas, sem exceção, o cristianismo, o budismo, o judaísmo, os muçulmanos, todas as religiões têm núcleos de fanáticos, todas sem exceção. Claro, claro. Existe sempre aquele indivíduo demencial que confunde a sua fé em Deus, a posse e a exclusividade. Ele acredita que ele é o único dono exclusivo da santidade. E acredita que todas as demais pessoas que têm outras formas de crença, ou que são ateus, existe também o preconceito contra o ateu. É manifestação de obscurantismo, de ignorância, mas sempre, eu insisto muito nisso, antes e acima de tudo,
formas covardes, do mesmo jeito que o fanático terrorista é um covarde, principalmente contra o seu próprio grupo humano, porque eles são os principais responsáveis por criarem essa onda. Porque eles acabam criando, por exemplo, esses sujeitos que dizem que são muçulmanos e que estão decapitando pessoas. Então colocam um japonês ali, que foi lá para o Oriente Médio como voluntário para ajudar. Como jornalistas, né? Como jornalista, que foi lá para informar, e decapita o sujeito, ele cria um clima de antipatia. É uma manifestação absurda de provocação. Não é uma valentia. Então é normal uma reação como essa? Não, esses outros são o contraponto covarde daquela conduta. Sim. É preciso ter uma reação de civilização. O islamismo, como todas as outras religiões, tem manifestações sublimes. Sim. Eu mesmo falei aqui no seu programa do sufismo, um ramo maravilhoso. Falei do Nasruddin, o grande sábio do muçulmano. Aliás, recomendei a leitura dos livros. Tem passagens extraordinárias e muito bonitas, e de amor, de tolerância. Agora, o que dizer? Infelizmente, a espécie humana, ela é multifacética. E existem esses elementos que precisam ser punidos, precisam receber a punição rigorosa e pesada da Constituição. Tem uma coisa bonita que eu li, que a beleza da mulher muçulmana é a fé. Não é o que ela coloca para fora, né? Por isso que ela usa aqueles véus, aquelas túnicas, né? Exatamente para mostrar que a beleza não é uma coisa exterior, mas sim o que está dentro delas. E depois é uma opção de cada um, né? Claro. Quer dizer, quer usar uma roupa... Se a gente não tiver liberdade de escolha... Quer usar uma roupa, inclusive, que de certa maneira oculta partes do seu corpo, eu acho até que dá um certo anelo erótico, né? Quer dizer, tem até um certo uma coisa chamado, interessante que se tem por baixo disso. Agora que a gente vive a época, né, da nudez absoluta, todo mundo está peladão, quer dizer que, de certa maneira, manter uma discreção até atrai, chama atenção, não é? É isso aí. E aí manter o respeito, né? Exatamente. Eu escolhi a manchete número 3 para a gente falar um pouco até que ponto a pessoa que tem um certo poder, por exemplo, um policial, ele pode agir de qualquer forma. A gente vai falar do caso da morte aí do surfista Ricardinho, que chocou o Brasil e o mundo. Vamos lá. A Justiça de Santa Catarina decretou na sexta-feira a prisão preventiva do policial militar Luiz Paulo Mota Brentano, autor dos tiros que mataram o surfista Ricardo dos Santos na guarda do Embaú, em Palhoça, Santa Catarina. O soldado está detido e deve haver a reconstituição do crime amanhã, nesta terça-feira. O que foi informado, professor Jacob, que não é a primeira vez que esse policial age com arbitrariedade. Nesse caso, o desfecho foi extremamente triste. No outro caso, foi uma agressão sem qualquer tipo de justificativa. Isso não é, graças a Deus, não é uma coisa comum dentro de uma corporação, porque a gente tem milhares de policiais espalhados por aí, mas são ações que chamam a atenção. Por quê? Parece que o nome policial, a farda, o portar uma arma, dá à pessoa esse poder. Que fenômeno é esse dentro da gente? Ou seja, que leva uma pessoa a praticar um ato como esse? Ele atirou no menino pelas costas. E achou ainda, imagino eu, que fosse ficar impune a tudo isso. Você colocou a questão de uma maneira absolutamente procedente. Eu vivi essa experiência durante alguns anos, né? Antes da época da ditadura, começando em Minas, em Juiz de Fora, no 12º Regimento de Infantaria, depois aqui no 4º Regimento de Infantaria, em Quitaúna, né? Eu fiquei alguns anos no Exército, cheguei a comandar a 1ª Companhia de Fuzileiros do 4º Regimento de Infantaria, antes da ditadura. E uma observação que eu sempre fiz
foi exatamente essa. A transformação do sujeito quando ele colocava a farda e principalmente quando ele passava a portar uma arma. Ele se sentia todo poderoso. E essa é uma preocupação que nós devemos ter em relação a todo o poder. O sujeito com uma arma na mão, quando ele tem impulso de onipotência, quando ele tem tendências megalomaníacas, mais engraçado, né? De certa maneira, voltando ao tema anterior que nós discutimos, quando a questão do caráter, da covardia. Eu insisto muito nisso, porque parece que no mundo contemporâneo se fala pouco a respeito da questão de caráter, a questão moral das opções. O sujeito que maltrata uma mulher, o sujeito que dá um tiro nas costas de um surfista, antes e acima de tudo, é um covarde. Eu não sei se ele faria a mesma coisa se estivesse desarmado na frente do surfista, homem com homem, olho a olho. Provavelmente não. O que eu reflito disso tudo, a gente sabe que os policiais passam por uma formação. O senhor, como analista comportamental, psicólogo, seria possível, por algum modo, algum método, alguma metodologia, descobrir que ele teria esse tipo de comportamento durante a sua formação como policial ou não? Isso é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. É facilmente constatável através de um estudo do perfil psicológico, observar dois grandes processos. Primeiro, a questão moral. Segundo, a competência do autocontrole. Você tem que aprender a se controlar. Existem exercícios, inclusive, nos quais você observa isso. O sujeito que é capaz de se controlar, diante de situações de periculosidade e diante de provocações até brutais. Quer dizer, situações como essa poderiam ser evitadas se houvesse uma formação mais a fundo desse profissional? Ah, sem dúvida nenhuma e com muita facilidade. Agora, por que é que o Estado não cuida disso? É uma questão a ser ventilada. Deveria realmente ser uma preocupação dos responsáveis, não é? Já foi discutido alguma possibilidade de introdução de um mecanismo como esse, professor Jacob? Eu mesmo fui convidado algumas vezes, inclusive pela Polícia Militar de São Paulo. Eu estive no quartel-general da PM algumas vezes fazendo conferências, acompanhando até um programa que eles tinham pela televisão, eu acho que era acompanhando o espaço da Polícia Militar. A intenção era essa, eu nem sei por que deixou de existir, mas eu acho que seria fundamental resgatar e retomar esse tipo de programação, porque seria uma forma de consertar a imagem da polícia diante da população e fazer com que a população ficasse mais tranquila, a polícia ficasse menos receiosa, porque às vezes também, Ana, essa reação inopinada é uma reação de medo. Por paradoxal que possa parecer, sim, às vezes é uma reação de medo. De repente o policial ficou com medo do surfista, a gente não conhece o contexto. Sim. Claro que isso não justifica, claro, mas é possível, né? Eu acho que na reconstituição do crime eles vão poder levantar isso, principalmente porque o avô, né, foi testemunha do crime. Agora eu fico imaginando o seguinte, a mídia tem papel fundamental nisso, eu sempre coloco assim, falo do meia-culpa. Por quê? Porque coloca a população com medo da polícia exatamente porque mostra demais esses casos e não dá determinado destaque a ações positivas da polícia. Então a gente vive com a sensação de insegurança. A gente não tem nem a sensação de segurança. E tem medo da polícia, coisa que não deveria ocorrer. Mas exatamente porque você tem divulgado atos violentos da polícia e não ações positivas da corporação. E isso não vai mudar, porque a gente nota que o povo gosta de notícia ruim, é isso? Você... Notícia ruim vende, né? Você, como todo jornalista, aprende desde cedo aquela piada clássica, né? De que se um cachorro morde uma pessoa, não é notícia.
Mas se uma pessoa morde um cachorro, é manchete, né? Infelizmente, isso tem sido uma norma que deveria ser invertida e alterada. A boa notícia deveria ter o mesmo realce do que a notícia que aterroriza e cria, inclusive, pânico. Aliás, eu queria te propor que na próxima vez que nós estivéssemos conversando, a gente discutisse um pouco o estado de pânico hoje que vive a população, principalmente de São Paulo, diante desse clima permanente de más notícias. Desde aquele que nós vamos acabar morrendo de sede, até aquele que nós vamos acabar morrendo de fome por desemprego. E aí o telespectador fica pensando, que opção que eu faço? Morrer de sede ou morrer de fome? E tem uma coisa que me deixa meio apreensiva, é a população se acostumar a essas más notícias. E se dessensibilizar. Tanto que esses jornais sensacionalistas cada vez ganham mais audiência. O povo gosta de ver morte, ver fim, e não ver coisa boa. E a gente está se acostumando com isso. Isso é muito perigoso. É um círculo vicioso que se realimenta. E a minha impressão é que, de alguma maneira, nós temos que entrar no processo de desmistificação desse processo, né? Mas enquanto a má notícia está vendendo, tem jeito. Desmistificar isso vai ser complicado. A única maneira... A gente tem outros interesses, né, professor Jacob? A única maneira é denunciar que isto não deixa de ser uma forma vulgar de prostituição da cultura, né? Que é um absurdo, mas tudo bem. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Quero agradecer a sua presença. Segunda-feira que vem o professor Jacob Goldberg volta a conversar comigo e a gente tem um encontro amanhã no Manchetes Online para falar um pouco sobre segurança pública e direitos humanos com o Dr. Ariel de Castro Alves. Eu espero por você. Até lá.